E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paulo Nidek. Paulo Nidek. Você reparou que o Bitcoin ele atingiu uma máxima histórica? Nesse momento, ele está em 117 mil, um Bitcoin. A gente lembra, poucos meses atrás, não era nada disso, estava abaixo dos 100 mil. Mas nesse momento, ele está em 117 e ele chegou a atingir até mesmo 118.700 e pouco, bem pertinho do 119. Pouca reação. Tivemos pouca reação. Não tivemos muita euforia. As pessoas não pareceram assustadas. Até um sentimento assim, falar, tá bom, já estávamos esperando. Meu nome é Paulo Nidek, eu sou especialista em cripto e DeFi e hoje eu vou trazer aqui alguns fatos e dados sobre esse momento do Bitcoin agora, em 12 de julho de 2025, e vou comentar algumas notícias que estão saindo e alguns comportamentos que acontecem no Bitcoin nesse momento. Vamos ao primeiro. Eu separei um clipping aqui feito pelo Grant Stephan, que eu acho um cara muito interessante quando ele fala do mercado financeiro. Bitcoin vai substituir o dólar daqui a 10 anos, diz um bilionário tal, vice-presidente Tim Draper. Eu não sei se ele vai substituir. Essa é uma promessa lá de trás, que muita gente fala, não, o Bitcoin ele é uma moeda, é um ouro digital. Eu gosto dessa analogia de ouro digital, porque é um tipo de valor que você pode carregar digitalmente. Agora, não sabemos se ele vai substituir o dólar. É bem evidente que o Bitcoin, nesse momento, ele é precificado em dólares. Num termo geral, quando você fala um Bitcoin, você não vai falar, ele está custando 200 milhões em pesos argentinos. Não, você fala, ele custa 117 mil dólares hoje. Então, se o Bitcoin fosse uma unidade de medida, ele não estaria se falando em dólares, né? Então, não sei. Será que ele vai substituir o dólar? Não sei. Agora, o que me chama a atenção aqui é esse tipo de comportamento. Fala, olha, ele está tão prevalente que chama tanta atenção e talvez ele seja tão internacional e tão importante ou relevante, talvez como reserva de valor, quanto o dólar. Uma outra coisa que a gente vê aqui é o seguinte: o Bitcoin ele foi um dos melhores investimentos em 2024. Você vê aqui que o Bitcoin ele foi o ativo melhor da década, onde ele teve mais retornos até mesmo do que o Nasdaq, que é aquele índice do mercado financeiro que mede as empresas de tecnologia. Ele é como se fosse, nesse momento, um índice S&P 500 de tecnologia, que ele é mais volátil e tem mais perspectiva de apreciação, alavancado. Ou seja, ele apreciou bastante nesses últimos 10 anos. Uma outra coisa, 10 empresas que são de capital aberto, elas lentamente, de maneira quieta, adicionaram o Bitcoin à sua tesouraria. Entre elas, a queridinha da MicroStrategy. As pessoas esquecem que a MicroStrategy, ou a Strategy agora que mudou de nome, ela tinha um outro nome antes, né? Ela tinha uma outra coisa, ela trabalhava com Business Intelligence. O Michael Saylor, antes dele virar como é que eu posso dizer? Um grande divulgador, um grande defensor, um evangelista do Bitcoin, ele tinha uma empresa de inteligência e tecnologia antes. Era uma outra coisa. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas o Michael Saylor, ele sempre esteve interessado em tecnologia, ele já escreveu alguns livros. Ele tem um livro chamado The Mobile Wave, que ele fala dos celulares, das tendências de móveis, e agora, do tipo de dinheiro digitalizado, que ele também, a gente tem muita liquidez, fungibilidade e mobilidade com ele. Teve um outro dado interessante aqui também, que ele fala que nesse momento, quando ele fez o vídeo, o Grant Stephan, ele falou, olha, estava aqui em 115, hoje está em 117, ele já beirou mais acima, inclusive. Mas a gente vê o momento econômico. Tesla, o Elon Musk, ele comprou
20 mil bitcoins, acho que em 2015, e já apreciou mais de 750 milhões por isso. Algumas empresas brasileiras, elas também fizeram isso, né? Essas chamadas empresas, não a Tesla, que é uma empresa que está no hype e que ela tem uma notoriedade grande já há muitos anos, porque é carro elétrico, é uma coisa nova, não é isso? Mas algumas empresas, aquelas chamadas assim zombie companies, que ninguém nem sabe mais o que ela fazia ou deixava de fazer, ela tá de capital aberto, mas ela é considerada zombie company. Ela ficou meio deixada de lado. E elas começam a se revivificar, elas revigorarem através do Bitcoin. E ela fala: ah, não, olha, nós não somos tão antigos assim, nós temos uma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? O Bitcoin. Nós vemos outros países aqui, como a Índia, que começam a falar de uma reserva estratégica de Bitcoin. Nesse momento, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, de acordo com alguns dados que viram das carteiras dele, que são colocadas publicamente, tem ferramentas e sites que você pode ver isso, ele guarda a maior parte do patrimônio dele em Bitcoin. Então, esse é um momento muito novo, assim, para a nossa economia. Nós temos um report aqui que diz o seguinte: pelo menos metade dos financial advisors, dos conselheiros financeiros, as pessoas que são contratadas aqui nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa ter um financial advisor, né? Você ter uma pessoa que vai te orientar nos seus investimentos. Metade deles já recomendam o Bitcoin como pelo menos uma parte do portfólio, seja através de ETFs, índices ou mesmo o Bitcoin Spot. Agora, é aquele tipo de coisa, por exemplo, eu na minha consultoria, os meus alunos e clientes, eu ensino a fazer a chamada autocustódia. O que é autocustódia? É você comprar o Bitcoin lá na Coinbase ou na Kraken, numa corretora, e você sacar o seu Bitcoin e você ter a custódia dele, né? Você não deixar o Bitcoin na corretora. A maior parte das pessoas, pessoal, elas não ligam para isso. A verdade é essa. Mais de 90% do Bitcoin ele está na corretora. Eu acredito que é mais seguro, é mais real, mais é você ter a autocustódia dele e você não depender da corretora. Por quê? Você já leu o contrato da corretora que você abriu? Você sabe exatamente o que está lá? Porque muitas vezes as corretoras já tiveram corretoras que elas mudaram. Falam: olha, você tem um crédito aqui de 10 mil, correto? Correto. Isso está em Bitcoin nesse momento. Mas se a gente tiver qualquer problema, não vai ser mais em Bitcoin, vai ser em dólares, ok? Você vai ficar com valor. Existe esse tipo de possibilidade dependendo do contrato de adesão que você faça. Existe a possibilidade da corretora quebrar, como aconteceu com algumas corretoras já, e falar: olha, o seu Bitcoin foi levado embora, não é isso? É como você guardar o ouro no banco e entrou um assaltante e levou o seu ouro. Tá, mas aí você tem algum tipo de insurance, alguma segurança que você possa reaver isso? Talvez não. Então, assim, normalmente a maneira mais segura é a autocustódia. Eu realmente sou um proponente da autocustódia do Bitcoin. Nós temos esse caso aqui no tweet, que ele fala, esse tweet ele mostra o seguinte: comprei minha casa em abril de 2023. O preço era $500 mil, que eram 22 Bitcoins. Hoje, essa mesma casa vale 5,3 Bitcoin. Ou seja, cada vez mais um Bitcoin compra mais coisas. É por isso que na abertura aqui da nossa conversa nós vimos, ele pode substituir o dólar? Não sei se ele vai substituir o dólar algum dia, mas eu sei de uma coisa, que se você pegar nos últimos 10 anos, você vai ver que a tendência de alta do Bitcoin é claríssima. E a tendência de baixa, de depreciação do dólar é claríssima, não é isso? O Bitcoin ele pode ser volátil, e ele pode subir e descer, mas é uma tendência de alta ao longo dos anos. O dólar, a única possibilidade é depreciar. O que eu quero dizer com isso na prática? Você tem $100 hoje, muito provavelmente
daqui a 5 anos, esses $100, se você guardar na gaveta, R$ 100 nem se fala. Se você guardar na gaveta, ele vai comprar menos coisas daqui a 5 anos, correto? Então, tem até o James, do Invest Answers, que é um canal muito bacana, ele fala, olha, cash, você guardar dinheiro em espécie, é como se você guardasse cubos de gelo. Eles vão aos poucos se derretendo. E vai derretendo o valor do dólar, do real, até do dólar, que muita gente fala, poxa, eu moro no Brasil, moro na Argentina, e eu quero me dolarizar para eu perder menos. Você vai perder menos, mas vai continuar perdendo. Ele fala aqui que hoje, em bitcoins, a casa dele custa menos bitcoins do que em 2023. Em menos de 2 anos, a casa dele, o valor aumentou 15% em dólares, mas perdeu 76% do valor em Bitcoin. Ele fala, os imóveis estão colapsando à nossa frente. O que ele quer dizer? Muitas pessoas vão falar, olha, você está terminando de pagar a sua casa ou está pagando a sua casa, faça as contas. Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Não estou falando que deve fazer ou deixe de fazer, mas é uma matemática. Nem tudo que é racional é razoável, não é isso? Então, assim, tem coisas que fazem sentido racionalmente, mas será que você quer vender a casa? É racionalmente. Vende a sua casa, pega dinheiro emprestado contra a sua casa, dá a sua casa, seu apartamento como garantia para comprar Bitcoin. Se você pegar pelos últimos 10 anos, faz sentido racionalmente, matematicamente, mas não é somente a razão. Às vezes a gente tem que pensar de maneira razoável. Fala, calma aí, eu vou vender. Né? Será que é ajustado? Mas ele quis dizer isso, né? Vamos supor que se ele não tivesse comprado a casa, tivesse comprado o Bitcoin, ele estaria muito melhor financeiramente e talvez ele já até tivesse comprado, pela essa matemática dele aqui, claramente, né? Se ele não tivesse comprado, terminado de pagar a casa, ele já estava muito melhor, né? Esse que é o ponto. Uma outra coisa que eu gosto do Bitcoin é o seguinte, você não precisa vender o seu Bitcoin para fazer nada. Se você tiver o dinheiro em Bitcoin, você pode colocar ele na corretora ou no DeFi e pegar dinheiro emprestado contra ele. Eu ensino a fazer isso, você pode aprender, dê uma olhada, é muito interessante. Você colocar o seu Bitcoin como colateral e você pode pegar dinheiro para você investir, para comprar carro, casa, o que for. Mas você não precisa vender o seu Bitcoin para utilizá-lo. Conheço vários amigos, pessoas que falam, eu não vendo meu Bitcoin, eu posso colocar como garantia e pegar dinheiro emprestado, mas vender não vale a pena, porque como a gente viu, há uma apreciação muito grande ao longo dos anos. E aqui começam algumas perspectivas de apreciação. Eles falam, o Bitcoin vai atingir 10 milhões. A ARK Invest começa a falar que ele pode chegar até a 2 milhões, outros já falam 16 milhões. Cada um vai falar aí a ter uma previsão diferente, né? Mas não dá para saber. Eu acredito que ao longo dos anos ele pode continuar, né? Tudo indica que ele vai continuar apreciando, mas a gente não sabe exatamente do futuro, não é mesmo? Eu não tenho bola de cristal. A BlackRock identifica que de 1 a 2% seria a alocação ideal para o Bitcoin. Por que isso chama atenção, pessoal? Porque esses caras da BlackRock, o próprio Donald Trump, ele era contra o Bitcoin. Várias pessoas que hoje elas mudaram inteiramente de ideia. O Larry Fink, ele falava contra o Bitcoin. Então, várias pessoas elas se posicionavam contra, hoje mudaram de ideia. Temos aqui o Charlie Munger, que é aquele velhinho que trabalhava lá junto com o Warren Buffett, não é que trabalhava, né? Eles eram parceiros de negócio. Eles falavam... Tem um vídeo famoso na internet deles, que é o Charlie Munger, o Warren Buffett e o Bill Gates. E eles estão falam, olha, Bitcoin é veneno de rato. E isso não envelheceu bem, né? Eles ficam falando, poxa vida, esse negócio de Bitcoin é uma coisa para os idiotas, né? Eu tô vendo o pessoal chegando aqui. Jerusa, seja bem-vinda. André, seja bem-vindo. Pessoal assistindo ao vivo aqui. Jerusa pergunta, já existe Bitcoin falsificado? Como reconhecer?
Existe, eu já ouvi falar, mas você tem que comprar o Bitcoin na corretora. Eu já ouvi falar gente comprando Bitcoin, não faça isso, pessoal. Eu já ouvi falar comprar o Bitcoin no Mercado Livre. Calma aí também, não é isso? Você não vai comprar um Bitcoin no Mercado Livre, não dá certo, né? Você vai lá no eBay, na Amazon, comprar Bitcoin? Não, só se for um Bitcoin eu vou mostrar aqui para vocês, olha, tem um Bitcoin assim. Olha. Se for assim, aqui, ó, eu tenho uma decoração do Bitcoin. Olha, se for assim, tudo bem. Você vai comprar lá no Mercado Livre, né, no Bitcoin, e fala, olha, tem aqui, ó, um Bitcoin inteiro, tá aqui, beleza. Se for assim, tudo bem. Agora, diferente de um Bitcoin assim, fisicamente como esse, aí não, né, para você colocar na sua carteira, né. O que eu recomendo é você comprar o Bitcoin na corretora, numa corretora que você confie e que você saiba que ele é verdadeiro, né? Eu nunca ouvi falar da pessoa comprar numa corretora que seja um Bitcoin falsificado ou alguma coisa assim. Esse tipo de coisa não é comum. Então, tiveram esse tipo de coisa. Eu estava vendo um tweet recentemente do Easy Nobre. Esse é um tweet famoso que fala assim: caramba, em 2013, uma coisa assim, né? Fala, esse negócio de Bitcoin é para trouxa. Então o pessoal adora odiar, não é isso? Então ele fala: olha, o Charlie Munger fala que ele estava desgostoso desse negócio de cripto, e ele falou que é imoral. Como é que como é que o cara que acredita no livre mercado vai falar que um produto financeiro é imoral e sem valor? Ele fala: é alguma coisa como se alguém tivesse transacionando fezes e você decide, mas você não quer ser deixado de fora. Assim, o pessoal adora odiar, adora falar mal disso, né? O próprio Warren Buffett, ele já admitiu em algumas instâncias. Se você reparar e pegar o que o Warren Buffett fala ao longo dos anos, ele raramente, se é que ele falou uma vez e isso virou história, ele raramente fala de. Tem um nome para esse tipo de ativo. Ele raramente fala de metais preciosos, como ouro, prata, esse tipo de coisa, né? Mas, eles chamam de reserva de valor, né? Ouro, prata, reserva de valor, esse tipo de coisa. Ok, né? Raramente ele fala desse tipo de coisa porque ele normalmente está mais posicionado para vender as ações dele, como a Coca-Cola e as empresas que ele vem investindo aí nos últimos 2.500 anos. Mas, nos anos 60, eu acho, lá no final dos anos 60, ele se pronunciou uma vez em uma reunião lá da firma dele, que ele falou o seguinte: olha, devemos admitir que esse ano, e não foi a primeira vez, o ouro superou o stock market. Isso acontece. É o que acontece sistematicamente com o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin ele é escasso. Assim como o ouro também tem a sua noção de escassez. Eu digo noção porque o ouro você pode continuar minerando. E o Bitcoin, ele tem um limite até onde ele poderá ser minerado. Uma hora vai parar e não vai fazer, não é muito mais, né? Ele vai sendo cortado, cortado, chega uma hora, ele nunca vai passar de 21 milhões, e uma boa parte disso aí já foi perdida. Estima-se que hoje a gente tem entre 16 e 17 milhões de bitcoins ao total, né? Mas sempre tem essa guerra, o pessoal sempre vai ter gente falando bem, falando mal. Isso é totalmente entendível. Tem aqui, ó, Eudine falando isso aí, não sei o quê. Eu já conheço pessoas do mercado de valores, pessoal que faz trade há 30, 40 anos. Eu tenho um conhecido, ele fala: olha, só tô esperando essa porcaria. Ele me falou: só tô esperando essa porcaria ir pro zero. Entendeu? Eu, que não vou ficar desafiando, fazendo inimigos, eu pensei comigo: olha, pensei, né? Você pode pensar. Olha, se você acredita que o Bitcoin vai para zero, você que está me assistindo aí, você acredita que o Bitcoin vai para zero, que tem uma tendência de queda? Você tem a opção de você shortar o Bitcoin. Ou seja, você vai apostar, você vai abrir uma conta na corretora e você vai abrir uma posição de short, né? Se você não, você que está aqui me assistindo deve saber o que é short, mas caso você não saiba, você vai ver. É um tipo de operação que você aposta na queda. E você pode fazer isso, se é isso que você verdadeiramente acredita. Tá aqui o Laurie Fink.
que ele falava mal do Bitcoin, né? Olha aqui, ó, o Larry Fink, essas duas notícias aqui são interessantes. Primeiro, ele falando mal. Aqui, ó, o Ray Dalio, um cara, o Ray Dalio é um dos principais caras e ele também tá nesse hall aí do Larry Fink. O Ray Dalio falando, olha, o Bitcoin é uma bolha. Toda semana a gente fala, né, o pessoal fala que o Bitcoin é uma bolha e que ele vai estourar. Tem notícia de... Essa notícia é de 2017, tá aqui, ó. Essa notícia é de 2017. Fala, olha, o Bitcoin é uma bolha. Recentemente, tem um autor até que eu gosto, que é o Nassim Taleb, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, o Bitcoin, ele não é uma moeda, ele não é nada, ele destrata do Bitcoin. Recentemente ele falou lá no Twitter dele, Nassim Taleb, um excelente escritor, ele fala, ele é uma tulipa digital. O Nassim Taleb falou, o Bitcoin é uma tulipa digital. Pessoal, essa ideia das tulipas que aconteceram na Holanda, lá nos anos de 1600, durou 3 anos. Exatamente. Comparar o Bitcoin com a bolha da tulipa que aconteceu nos anos de 1600, faz um tempinho, concorda ou discorda? Faz um tempo. Tá? Não tinha nem stock market, não era esse mundo que a gente não tinha energia elétrica. Calma aí, não tinha, era outro cenário. Beleza. Durou 3 anos. A bolha da tulipa, o Bitcoin, ele foi criado lá para 2007, 2008. Ele já tem aí 16, indo para 17 anos. Não é um track record, não é um histórico de 2.000 anos, de milhares de anos, como tem o ouro, mas cada um tem o seu posicionamento, não é isso? Tá aí também o ouro. Tem alguém te impedindo de comprar ouro? Tem alguém te impedindo de comprar ouro e Bitcoin? Tem alguém te impedindo de falar, olha, eu não quero saber de nada disso, eu não quero especular nada, para mim, vocês são tudo idiotas. Tem alguém te impedindo de você pegar o seu real e colocar na gaveta? Ou deixar lá na caixinha do Nubank? Não tem ninguém pedindo ninguém de fazer essas coisas, não é isso? Então, às vezes, eu acho que essas pessoas são muito apaixonadas por essas coisas. Fala, olha, relaxa aí, que dá para você fazer o que você quiser e não tem ninguém te impedindo. Nós temos aqui alguns outros dados. Então, fala, olha, as pessoas continuam falando, o Bitcoin ele vai atingir... vários experts falam, né, que ele vai chegar a 500 mil. Esse é o caso bearish, ou seja, é aquele caso, se tudo der errado, a gente acredita que até 2030 o Bitcoin vai chegar a 459 mil. E talvez 1 milhão por volta de 2030 ou 2035. Particularmente, eu não esperava que o Bitcoin ele fosse atingir aí 120. Vamos já arredondar para 120? Porque a gente já está mais próximo de 120 do que o 100. É isso ou não é? Mentira ou verdade? A gente está em 117 para 118. Pode ter queda? Pode ter anos de queda. Mas, nesse momento, a gente está muito mais próximo de 120 do que outra coisa. E talvez, vamos ver aí, muita gente tem um alvo de Bitcoin de 150 ainda para esse ano. E é isso, né? A gente vê o Bitcoin, ele aí sendo sugado por várias... Ele tem esse nível de portabilidade, não é isso? Tem várias pessoas, vou dar um caso real de uso do Bitcoin, para a gente ir se encaminhando. Estou vendo várias pessoas aí. Obrigado, pessoal, que está assistindo ao vivo. Se você tem alguma pergunta, envie aí que eu posso responder ao vivo. Tiveram várias pessoas que elas saíram de um país para o outro e elas conseguiram portar o seu Bitcoin na mente. Eu falo portar como quem porta um relógio de ouro, não é isso? Porque o Peter Schiff, não sei se você já viu, tinha uma notícia dele aqui também. O Peter Schiff é o cara parecido com Avelino Morgante no Brasil. Ele é o louco do ouro aqui nos Estados Unidos. Eu estava perguntando ao... Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. O Peter Schiff. Peter Schiff. Esse cara, ele adora... É o hater favorito do Bitcoin. Esse cara aqui. Que engraçado, né? Porque você coloca a imagem dele e logo ele está relacionado ao Bitcoin. Ele tem uma empresa de ouro aqui nos Estados Unidos e ele adora
odiar o Bitcoin. A paixão dele, o que ele mais gosta é de falar mal do Bitcoin. Eu estava puxando os dados para ver desde quando ele fala mal do Bitcoin e desde quando ele fala que o Bitcoin é uma bolha. Pessoal, desde 2011, caramba, o cara é apaixonado, você não acha não? Do que você vem falando mal desde 2011? Desde 2011, ele bate o cartão para falar mal do Bitcoin. Em 2011, o Bitcoin não era nada do que é hoje em dia. Mas desde então, ele vem falando mal. Fala assim, caramba, esse pessoal não muda, não é isso? O pessoal não muda. As coisas... Né? O Robert Kiyosaki é um outro cara que hoje ele acredita em Bitcoin, mas hoje ele tem vários Bitcoins. O Robert Kiyosaki, para quem não lembra, ele é aquele cara que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, aquele livro que todo mundo fala e ninguém leu. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Esse cara aqui é um... Tá aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Esse cara aqui. É o livro que todo mundo fala que leu e ninguém lembra. Se você perguntar, quer ver um desafio? Vou falar aí para você pegar o seu melhor amigo e falar: ah, você leu o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Qual a primeira lei do Pai Rico, Pai Pobre? Primeira coisa que ele fala no livro. Ele começa o livro falando isso. Qual a primeira lei que ele fala? Ele fala: os ricos não fazem o quê? A primeira lei, né? Ele, nessa época aí, o Robert Kiyosaki, ele é muito interessante porque ele compra real estate, ele investe em imóveis. Então ele tem um método muito legal, é muito interessante, mas ele era contra esse negócio de Bitcoin. E quando ele foi vendo as propriedades do Bitcoin e tudo, ele começou a ter Bitcoin. Inclusive, ele ficou famoso falando: olha, vou vender uma boa parte de ouro e de prata que ele teve, ele fez isso recentemente, e olha que ele tem milhões e milhões. Esse cara era dono, ele era dono de minas de ouro. Ele tinha uma mina de ouro, não sei se ainda tem, mas ele já teve mina de ouro, mina de prata, e ele, que ele acredita nesse tipo de ativo que segura o valor ano após ano, vendeu uma parte de prata e Bitcoin, se não uma boa parte, ele fala lá no tweet dele, para comprar Bitcoin. Então, ele acredita. Por que eu estou citando ele? Assim como o Peter Schiff fala mal do Bitcoin e bem do ouro desde 2011, o Robert Kiyosaki, ele prevê uma catástrofe econômica daquele tipo que aconteceu em 1929, há uns 40 anos. Há uns 40 anos, eles falam: olha, nós entraremos numa recessão, como jamais foi vista na história. E é interessante, isso parece clickbait, né? Uma vez eu estava assistindo uma reunião aqui do Mastermind que eu faço, e aí o pessoal fala: meu Deus, agora eu tenho certeza que vai ser uma catástrofe, vai tudo cair, tudo. Às vezes o pessoal entra nesse pânico, né? Pode reparar, às vezes a temperatura do YouTube não tá assim. Pessoal, agora com essas tarifas aí do Trump, o Lula, o Brasil acabou, o último que sair apaga a luz. Passam 2 dias, 2 semanas. Ah, não. Passa, chega. Próxima notícia. E acabou. Aquele pânico, aquela coisa toda, acabou. Então, tinha uma amiga minha que ela falou: ué, essa reunião, o pessoal falou que a gente vai entrar em recessão, que tudo vai acabar, que tudo... Ela ouviu, assim, né, a notícia, o que estava sendo falado na reunião. Ela falou: não. É sempre assim. É por isso que a gente tem o Fear and Greed Index. Então, a gente tem esse... Você já viu o Fear and Greed Index? Você fala: olha, é euforia, medo e euforia. Então é muito comum as pessoas estarem com medo extremo ou com euforia extrema. A própria psicologia do mercado é assim. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Continue me seguindo por aqui. Me siga lá também pelo Instagram, @paulonidec. E para aprender mais, assim, se você quiser mais informações, verifique a descrição aqui também. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.